Bom, pessoal, o exercício 3 nos diz o seguinte: nos últimos anos temos sido alertados sobre o aquecimento global. Estima-se que, mantendo-se as atuais taxas de aquecimento do planeta, haverá uma elevação do nível do mar causada inclusive pela expansão térmica, causando inundações em algumas regiões costeiras. Supondo hipoteticamente os oceanos como sistemas fechados e considerando a coeficiente de dilatação volumétrica da água aproximadamente 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1, e que a profundidade média dos oceanos é de 4 quilômetros, um aquecimento global de 1 grau Celsius elevaria o nível do mar a uma expansão térmica em aproximadamente. Então, a primeira coisa, eu preciso calcular essa altura que esse oceano teria com esse aumento, com essa variação de temperatura. Antes e depois, a superfície do fundo do oceano vai ser a mesma, tá? A única coisa que vai mudar vai ser essa altura. Então, a variação de volume vai ser a área vezes a altura final. O volume inicial é a área total da superfície terrestre, né, do fundo do oceano, vezes a altura inicial. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Esse a superfície do oceano, independente de aumentar esse nível ou não, vai ter o mesmo valor. Então, eu vou cortar esse 2A. Eu quero encontrar essa altura final. A altura inicial é de 4, a profundidade nessa altura é a profundidade, 4 km, ou seja, 4.000 metros. O coeficiente de dilatação da água vai ser de 2 vezes 10 a menos 4, então 2 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é de 1 grau Celsius. Fazendo essa continha, pessoal, eu encontro um H, uma altura de 0,8 metros, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. O exercício 4, na mesma linhagem, né, bem parecido, ele diz o seguinte: é largamente difundida a ideia de que a possível elevação dos níveis do oceano ocorreria devido ao derretimento das grandes geleiras. Como consequência do aquecimento global, no entanto, deveríamos considerar outra hipótese, que poderia também contribuir para a elevação do nível dos oceanos. Trata-se da expansão térmica da água devido ao aumento da temperatura. Para se obter uma estimativa desse efeito, considere que o coeficiente de expansão volumétrica da água salgada a temperatura de 20 graus Celsius seja de 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Colocando a água do mar em um tanque cilíndrico, com a parte superior aberta e considerando que a variação de temperatura seja de 4 graus Celsius, qual seria a elevação do nível da água se o nível inicial no tanque era de 20 metros? Considere o tanque, né, não tenha sofrido qualquer tipo de expansão. Mesma situação, a variação de volume e o volume inicial, eu vou considerar apenas as alturas, porque a área, né, do fundo desse tanque, antes e depois ela vai ter o mesmo valor. Então, variação de volume é a área vezes a altura, tá? Como se fosse um cilindro. Essa altura vai ser a altura final que eu quero encontrar. A área inicial, né, volume inicial, vai ser a área vezes a altura inicial, que vai ser 20 metros. O coeficiente de dilatação volumétrico, 2 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura, 4 graus Celsius. A de um lado, A do outro, psil, cortou. Então, eu tenho H igual 20 vezes 2 vezes 10 a menos 4 vezes 4. Eu tenho uma elevação, né, de altura de 0,016 metros. Multiplicando isso por 100, eu vou passar para centímetros. Então, esse H vai ser de 1,6 centímetros. Essa vai ser a elevação dessa quantidade de água dentro desse tanque. Próximo vídeo, pessoal, mais resolução de exercício.